Oi, gente, graça e paz, tudo bem? Espero que sim. Eu sei que faz muito tempo que eu não gravo vídeo aqui por uma questão de correria. Falando um pouquinho do Bruno vida pessoal, né? Eu sei que tem muita gente falando do Bruno por aí. Gente, se vocês soubessem a quantidade de print que eu recebo, encaminhamento de áudio das pessoas falando sobre o Bruno, sobre Alex, sobre a minha vida pessoal, sobre pessoas que ligam para amigos meus, é muita coisa. Então, mas graças a Deus a saúde mental está em dia. Isso foi um parênteses, tá? Mas apenas me justificando para todos vocês que me cobram muito aparecer mais aqui. Gente, eu não trabalho somente na Lexi como professor. Eu sou executivo de recursos humanos de uma empresa, sou head de RH de uma empresa e eu sou pai de 2 bebês, a Eva com 4 anos e o Romeu com 3 anos, vamos fazer agora, hoje é dia 8? 8 de maio, dia 25, vai fazer 4 anos, então, e agora eu fui ordenado pastor numa igreja, então é uma demanda muito grande. E eu apareço aqui para dividir conteúdo quando tem um espaço, e me surgiu um espaço entre uma reunião e outra de 15 minutos. Por que eu estou falando isso durante 1 minuto? Para me justificar e também para mostrar para vocês que o YouTube não é uma profissão para mim, mas é um prazer vir aqui dividir conteúdos com vocês. E hoje eu venho trazer 2 temas. Não vou editar esse vídeo. Vocês sabem que tudo aqui é natureba. O Instagram é um pouquinho mais profissional. O Instagram da escola. Então até essa castanhinha que saiu aqui não vai ser editada. O que eu vim trazer hoje aqui? É um tema muito polêmico sobre eu preciso sofrer para ver Deus, né? Existe a cultura do sofrimento. Eu preciso passar lutas e provas para ver a Deus. Eu preciso me consagrar e essa consagração ela gira em torno de algum sofrimento pessoal para que eu alcance algo espiritual muito grande, etc. Eu fiz algumas anotações e coloquei aqui na tela do monitor acima e eu vou daqui a pouco trazer isso. Mas antes disso, a gente precisa entender um pouco da teologia paulina. A teologia paulina ela é muito embasada no Primeiro Testamento, né? Então, se você vê Oséias capítulo 3, versículo 14, 1 Coríntios 15, 15, você vai perceber uma relação muito forte, muito forte. Paulo só vai substituir algumas palavras ali de Oséias para Coríntios para fazer uma aplicação teológica para aquela igreja. Mas se a gente entrar nesse aspecto, vai ficar muito técnico aqui, mas de ordem prática. Gente, o que eu estou falando aqui não é uma convergência na academia, mas eu estou fazendo uma pós-graduação aqui no Seminário Batista, por exemplo, na Faculdade Batista do Paraná, pós-graduação no Novo Testamento. Quando eu estudei com um professor, que eu não vou citar o nome dele para não expor, no bacharel, vou falar o nome dele? Não vou falar. Numa escola chamada IETEB, ele abriu que ele não acreditava que as cartas de Paulo, ele não defendia, eu só não vou citar o nome dele para não expor ele aqui, tá? Ele não acreditava na regionalidade, na regionalização dos escritos paulinos. O que eu quero dizer? Que as cartas paulinas, elas eram escritas para uma cidade local, apenas para as necessidades daquele local. Ele não acreditava nisso. Ele era a minoria. Só ele não acreditava. Todos os outros professores lá da faculdade acreditavam que as cartas paulinas são cartas locais. Na pós-graduação, eu estou lendo, e aí eu vou citar o nome, porque é um professor muito conhecido, Eduardo Getão, e eu estou lendo os materiais dele, já assisti algumas aulas com ele, e a faculdade, ela defende a ideia, à luz de algumas referências teológicas importantes, que os escritos paulinos, eles são regionais, eles são locais. E é o que eu acredito também. Vou explicar isso melhor agora. A carta que Paulo escreveu para Coríntios, a carta que Paulo escreveu para Éfeso, a carta que Paulo escreveu para Colosso, são para necessidades específicas daquela região, que nós podemos fazer aplicações para os dias atuais. Mas eu não posso fazer um copy-paste, copia e cola, e o que foi colocado para ele ser colocado para nós. Fazer isso, e aí eu vou, abre aspas para o professor Eduardo Getão, incrível, e aí eu vou ler aqui para vocês. Desconsiderar o aspecto local da igreja na teologia de Paulo em prol de um conceito universal é como considerar meu Deus do céu, sem o óculos aqui, peraí gente, calma, não vai ter edição, hein?
do começo. Desconsiderar o aspecto local da igreja na teologia de Paulo em prol de um conceito mais universal é como considerar a planta independente do solo que ela está sendo plantada. É como se Paulo estivesse escrevendo para Olinda contra o frevo, e é o exemplo que eu usei segunda-feira na aula da Lexi. É como se Paulo estivesse escrevendo aqui para Olinda, ó. Gente, essa dança do frevo é muito sensual. Isso é um exemplo metafórico, tá, gente? É uma brincadeira. Só que aí você pega esse exemplo metafórico de Paulo, telefone tocando. Deixa eu emudecer aqui o trem. O telefone da Alex, hoje não tá com a Jaque, tá comigo, gente, não vou conseguir atender. É como se Paulo estivesse escrevendo, gente, cuidado com a dança do frevo, porque ela é muito sensual. Ele escreve para Recife. 100 anos, 300, 1000 anos depois, alguém pega esse escrito de Paulo falando sobre o frevo e fala, olha, São Paulo, pessoal paulista, não fique dançando frevo na Paulista. É como se eu estivesse mudando o solo ou mudando a planta. Não faz o menor sentido. Mais do que isso, é quando eu pego aspectos da época, como as filosofias da época, e aplico de maneira literal para os dias atuais. Isso é um erro muito grande. E aonde eu quero chegar no assunto que eu falei no começo do vídeo a respeito de sofrer para ver a Deus. Deixa eu só ver se o microfone está funcionando ainda. Tá. Dentro da filosofia grega, naquele período, existe um termo chamado ascetismo, que são os ascetas. E o que eles defendiam? Eles defendiam me privar de todos os prazeres desta vida para alcançar um mundo espiritual ou divino. Obviamente, o gnosticismo, o estoicismo, a filosofia pós-socrática, platônica, aristotélica, pré-socrática, em resumo, ela já existia naquele contexto. E o cristianismo, como uma nova filosofia, entre aspas, ele sofria combates da filosofia helenista daquele período. E o ascetismo era muito presente naquilo. E eu digo para vocês, existem muitos cristãos protestantes hoje que exercem essa atividade pregando ascetismo. Por exemplo, eu preciso me privar de todas as alegrias da vida, eu preciso estar mal para acessar o Criador, para acessar Cristo. Muitos defendem que eu preciso sofrer para ser salvo. Então, além de você defender salvação por obras, você defende uma salvação asceta, tipo assim, com ascetismo. Eu excluo totalmente o sacrifício vicário. Beleza. Entendi salvação pela graça, tá tudo certo. Existem dois extremos. O extremo que vai falar o seguinte, então agora pode tudo, porque não consegue abandonar o ascetismo, porque o ascetismo está impregnado em parte do protestantismo, e o outro que fala, não, peraí, não, ok, salvação pela graça, mais I. Esse mais I tem que morrer. O que é ser consagrado, o que é ter vida espiritual, são coisas que você só vai aprender estudando, se aplicando na palavra de Deus. O que é de fato se consagrar? O que de fato é a santidade? O que de fato é ser crente? Quando Paulo escreve para a igreja de Colosso, eu vou trazer um outro comentário, esse é um comentário que eu estou fazendo num trabalho que eu vou apresentar na pós. Se eu ler aqui vai ficar chato. Mas vamos lá. Não são conceitos abstratos, já vou explicar, como se fossem divagações de uma mente filosófica, mas formulações de uma mente cativa por Cristo, em busca de soluções e orientações para situações específicas de cada igreja e de cada cidade. Isso aqui é um comentário que eu estou fazendo a respeito de Paulo. Ele está tentando encontrar soluções embasado no Evangelho, segurando o Primeiro Testamento, porque o Primeiro Testamento ele tem ponte nos Evangelhos, que tem ponte nas cartas paulinas, que deveria ter ponte na formação das nossas igrejas do ponto de vista igreja visível. É isso que eu estou querendo dizer. E aí, seguindo aqui no comentário. Se eu sou um asceta e acho que eu preciso sofrer para ter relação com o mundo espiritual, primeiro, eu estou eliminando uma relação com o Espírito Santo, eu estou eliminando a salvação pela graça, eu estou eliminando o próprio Jesus da história.
Então, queridos, o ponto central é: você não precisa sofrer para se consagrar. Você não precisa se consagrar sofrendo. Você não precisa se santificar chorando. Você não precisa chorar para se santificar. A minha pergunta é: quem aqui de fato, é uma pergunta sincera, e eu me coloco na primeira posição de tô tomando essa pancada, quem aqui quer se santificar? Quem aqui está pregando santidade? Nossa, mas o Bruno, um pecador que cometeu vários erros na vida, está falando isso? Sim, irmãos, eu estou. Eu sou o primeiro a apanhar e vou tentar, tá bom? Então, não me tenha como exemplo, me tenha como uma voz que tenta pregar o evangelho e que vai cometer erros. Eu vou cometer erros, combinado? Eu vou cometer erros. E eu não tenho problema nenhum de, errando, vir aqui e pedir perdão, amém? Mas vamos lá. Quem aqui deseja, de fato, uma vida santa? Quem aqui, de fato, deseja uma vida espiritual? Quem deseja, de fato, ter uma relação com Cristo, com a sua palavra, com o seu evangelho? Quem aqui deseja se entregar totalmente a Jesus? Então, são perguntas que eu faço não para um indivíduo especificamente, mas para a igreja do futuro. Para a igreja que eu quero ver o Romeuzinho e a Eva fazendo parte, tá bom? Eu ia tratar dois assuntos nesse vídeo. Eu vou tratar os dois assuntos aqui. Eu tenho visto algumas críticas severas de arminianos falando de calvinistas e de calvinistas falando de arminianos, né? Bem como os que defendem Franciscon falando mal de Daniel Berg e os que defendem Daniel Berg falando mal de Franciscon. E eu entendo e tá certo, não tá errado. Mas vamos lá. Se você estudar John Wesley, você vai encontrar falhas em John Wesley. Se você estudar Armínio, você vai encontrar gaps em Armínio. Se você estudar Calvino, você vai descobrir que ele teve ligado aí com assuntos difíceis, relacionados à queima de livros, relacionados a há quem diga, assassinatos. Você vai ver Calvino envolvido com situações, há quem diga, na história, criminosas. Pesquise sobre Sínodo de Dort, pesquise também sobre o movimento contra a remonstrância. De igual modo, você vai ler muitos erros teológicos no próprio John Wesley. Quando a gente olha para a teologia do passado com o entendimento que a gente tem agora, eles não são legais. Muitos. Eu não estou falando que... Deixa eu só me retratar aqui, porque a internet é um perigo. Mas vamos lá. Toda a teologia que a gente lê hoje, aprende hoje, foi construída com as bases na patrística. Eu não tenho como chegar aqui no YouTube e falar, gente, quem escreveu o livro de Hebreus foi Paulo. Eu posso especular isso, analisando a etimologia, o campo semântico, a forma de escrita. Mas Orígenes, que é um pai da igreja, ele fala, não afirme isso, não faça isso. Clemente de Alexandria, a quem eu acho que tem alguma participação, também fala, não. Então, você encontra na patrística toda a teologia que sustenta aquilo que nós conhecemos hoje. A Suma Teológica de Aquino ela é fundamental para o desenvolvimento sistemático da teologia sistemática. Mas o ponto é, gente, todos nós olhando para a patrística, para os missionários do passado, se eu olhar para Franciscon hoje, eu vou encontrar erros. Se eu olhar para o Daniel Berg, eu vou encontrar erros. Se eu olhar para Gunnar Wingren, eu vou encontrar erros. Se eu olhar para Wesley, Calvino, Arminio, eu vou encontrar erros. Por quê? Todo o desenvolvimento da teologia e das missões, eles são progressivos, eles deveriam se desenvolver. Bom, igrejas plantadas por esses homens, elas evoluíram? Muitas delas. Doutrinas que esses homens desejariam implementar não foram implementadas e outras que eles não desejavam implementar foram implementadas? Sim. O ponto central da discussão é, eu não posso invalidar os missionários e os pais da igreja e a teologia dos primeiros com base em erros que eles cometeram. Por quê? Todos cometeram erros. Karl Barth, Douglas Moo, Gordon Fee, entre outros, John Darby. Quando você lê
esses mais recentes, você vai perceber uma teologia muito mais rebuscada de quando você lê o próprio Agostinho, quando você lê Aquino, quando você lê Tertuliano, quando você lê Tertuliano aos olhos dos escritores que escreveram a respeito dele, quando você lê a Suma Teológica de Aquino, entre outros, eu não vou lembrar de todos aqui. Observe, se você lê o Didaquê hoje com o olhar de hoje, você vai falar, nossa, não faz o menor sentido tudo isso aqui. Mas quando você lê o Didaquê, lê com os olhos de homens do primeiro século e entenda o desenvolvimento teológico que aconteceu ao longo do tempo. Então são duas coisas, são dois assuntos que eu quis tratar aqui em 15 ou mais minutos, está passando um pouco disso, que é, primeiro, você não vai se consagrar e você não vai ver Jesus sendo uma seta. Ponto 2, você vai encontrar alguns pais da igreja, alguns teólogos do primeiro século, defendendo um pouco de ascetismo. Só que esses teólogos, esses pais da igreja, essas pessoas que colocaram dentro das plantações dessas igrejas e da teologia atual um pouco de ascetismo é comum. A teologia atual, o nosso protestantismo, ele tem dualismo grego, ele tem um pouco de gnosticismo, não deveria ter, ele tem um pouco de ascetismo. Por quê? Nós somos nós somos um grupo que se desenvolveu dentro do judaísmo, então nós temos um pouco de judaísmo, e aí, gente, misturou tudo, virou uma salada com uva passa. O que simplificaria tudo isso? O que simplificaria tudo isso é você simplesmente pregar o evangelho, pregar a boa notícia, você abandonar qualquer exposição, não, qualquer especulação fora das 4 linhas do evangelho. Você facilitaria as exposições e facilitaria o entendimento, tendo em vista que 95% das pessoas que buscam um tipo de conteúdo... Tá funcionando ainda? Tá. 95%, eu estou especulando esse número, pelo menos com base na amostra que eu tenho, que buscam conteúdos teológicos hoje em dia, são pessoas que muitas vezes não tiveram uma formação média e básica boa. Ok? Por último, eu quero aproveitar esse vídeo para fazer uma defesa, pessoal. Hoje eu recebi um print de uma conversa e eu tô sendo bombardeado, gente, assim. Tem uma galera que tá pegando, assim, e me amassando. Eu tenho recebido afrontas da própria CCB, e tudo bem, faz parte. E que tipo de afronta é essa para não parecer alguma coisa que é um fantasminha? Pra você ter ideia, eu tirei a foto com um amigo, um ancião ligou para esse amigo falando, cara, você tá andando com o Bruno, você vai cuidar, você vai perder sua liberdade. E esse meu amigo entregou a liberdade dele. Assim, eu tô deixando de ser músico porque agora eu vou congregar com o Bruno lá. E tô de saco cheio. Isso não é a primeira vez que acontece. Eu evito tirar foto, eu evito expor minha própria família em foto comigo nos eventos da própria escola. Então eu sou bombardeado pela CCB e eu tenho sido bombardeado por outras pessoas que não são nem os críticos, tá? Eu acho que a última pancada que eu tomei de um crítico aí, e que eu até entendi um pouco do que ele disse, mesmo não dando razão pela forma como ele disse, porque talvez ele pegou o bonde andando, não sabia a história, não vejo... Pegou o bonde andando. Ele não me conhece para me esmagar tanto, mas tá tudo bem, tá perdoado, eu amo a vida dele e inclusive já orei por ele. O outro ponto é, gente, a galera tá me esmagando, a galera que se alimentou disso. E hoje eu recebi um print de um aluno dizendo o seguinte, Bruno, olha o que estão falando de você, cara. Você é um oportunista, aproveitou um vácuo, tal. Eu não vou aproveitar um vídeo técnico para me justificar, mas já aproveitando, gente, vocês que estão fora do contexto da Lexi não sabem a quantidade de doações que nós fazemos, tá? Dos cursos. Vocês não sabem que, graças a Deus, eu tenho uma vida pessoal tranquila. Eu tenho meu trabalho, minha esposa é uma médica. Eu, há 15 anos, na mesma função. E eu não vivo da Lexi. A Lexi não me tornou um milionário. Longe disso. Talvez as pessoas não conhecem de forma interna o que a Lexi faz e como faz. Deixa eu ver se está funcionando. Ainda está. Deixa eu arrumar, gente. Peraí. Eu não vou editar esse vídeo. Ele vai desse jeito mesmo, com toda a sinceridade do meu coração. Mesmo sendo imperfeito.
Então, meus irmãos, eu não gosto de vender o que a Lexi faz. Eu não gosto de vender. Mas se essas pessoas que estão escrevendo isso e são coisas pesadas fossem na nossa conferência, eu daria o microfone para falar. Pergunte quantas pessoas ganharam o ingresso. Eu deixaria vocês entrarem no grupo e perguntar quantas pessoas aqui ganharam o curso. E eu daria acesso para que vocês soubessem o que nós fazemos com grande parte do recurso financeiro que entra por conta do curso. Lembrando que a Lexi hoje tem funcionário, tem corpo jurídico, tem pessoas de mídia. A Lexi, ela pensa em contratar um professor de grego, um professor de hebraico, para o médio e longo prazo. A Lexi, enquanto escola, desenvolve apostila, ela escreve livro. Eu vou mostrar aqui. Eu tenho um livro da minha autoria, aqui ó, só tem mais 10. Está sendo produzido outro livro e vai ser produzido um livro técnico. Então tem muito trabalho que é feito com isso. Isso tendo um trabalho fora, esposa, 2 filhos, os alunos, a igreja, etc. Fora os atendimentos pessoais, particulares. Vai ficar um pouquinho longo esse vídeo, coloca na velocidade 2, espero que você consiga entender isso bem. Então, gente, eu entendo que qualquer pessoa que vá se expor vai sofrer crítica. Bruno, você alivia para a CCB. Eu nem alivio, nem desalivio. Eu não tenho preocupação com a CCB hoje. Eu não sou da CCB. Eu não tenho preocupação. Eu amo meus irmãos estar lá. Eu tenho familiares lá. Você não combate heresias. Se você avaliar o meu conteúdo e disser que eu não combato heresias, está tudo bem. É a sua opinião. Mas uma coisa que eu vou pedir, gente, a gente tem esposa, filho, família, mãe, pai, e que acabam sofrendo com algumas coisas. Então, não é isso. E por último, me chamaram de oportunista por aproveitar um público órfão. Irmãos, eu não vou a CCB há quase 8 anos, ok? Eu estou super desinformado com relação a CCB. 8 anos fora, quais seriam os meus acessos com o público da CCB? 2. Se eu sou oportunista, digamos que eu fosse, foi essa mensagem que eu mandei para o aluno, beleza, o Bruno é um grande oportunista, beleza. Essas pessoas que falam da CCB e monetizam o canal também não são? A palavra oportunista, ela pode ser pejorativa, assim como a palavra sectário. Por quê? Você pode aproveitar oportunidades. Então, eu não vejo as pessoas que monetizam o canal para falar da congregação e estão ganhando dinheiro com isso, como oportunista de uma forma pejorativa, não. Eles não estão roubando ninguém. Os pastores que vendem livro não estão roubando ninguém. Os pastores que são professores e que vendem palestras não estão roubando ninguém. Ninguém tem uma faca no pescoço pagando. E ninguém vai pagar por algo e continuar pagando que está lhe fazendo mal. Então, em certa medida, você também é um oportunista. Você sendo um CLT, você é um oportunista. Se você tem um comércio, você é um oportunista. Obviamente, gente, eu estou trabalhando no campo semântico da palavra oportunista. Deixa eu colocar aqui, eu vou pôr no Google, eu ia buscar no meu celular, eu vou escrever aqui no Google, do meu lado, oportunista, significado. Vamos lá. Que ou quem aproveita oportunidades, relativo ou partidário ao oportunista. O que é uma pessoa oportunista? É uma pessoa que aproveita a oportunidade. Que ou aquele que é partidário do oportunista, aproveitando as ocasiões e os bons momentos para a realização de algo. Que ou aquele que busca proveito pessoal, aproveitando-se do outro, sacrificando princípios e normas. Bom, você tem 2 significados. O oportunista é aquele que aproveita a oportunidade, e aí o outro ponto que é uma pessoa que sacrifica princípios e normas. Quando você fala que alguém é oportunista trazendo esse segundo ponto, poxa, avalia. Quais são os princípios e normas que estão sendo afligidos ou feridos? Eu falei e mandei um recado pelo meu aluno. Eu ofereço gratuitamente 1 ano e 2 meses comigo fazendo o curso. Eu ofereço a minha casa para você tomar um café. Isso me torna melhor? Me torna agridoce? Não. Eu simplesmente quero te mostrar que eu não estou preocupado com nenhuma igreja. Eu estou preocupado com as pessoas. Nossa, o Bruno falou isso agora, ele ficou fofinho, vendeu pra caramba. Não é isso. É eu sou assim, tá bom? Faz tempo que eu não falo #pensar, Deus abençoe a vida de vocês. Espero
as críticas do vídeo. Fique com Deus.